João 12, então, continuando a nossa série João explicado, o Evangelho segundo João explicado. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. 6 dias antes da Páscoa. E eu vou dar uma leve pincelada aqui, o que seria a Páscoa, para você entender, porque tem uma forte ligação, correlação com o Messias, o sacrifício e a Páscoa. Tá? Como assim 6 dias antes da Páscoa? Então 6 dias antes da Páscoa. Essa Páscoa aqui, meu irmão, não é a Páscoa, tá, que você conhece. As pessoas hoje, em sua maioria, infelizmente, desconhecem totalmente o sentido real da Páscoa e o que é a Páscoa. Tá? Primeiramente, a gente encontra Páscoa aqui em Êxodo 12. Vamos lá para Êxodo capítulo 12, verso 11. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Cordeiro. Por isso, meu irmão, a alusão, o Messias, o cordeiro que tira o pecado. Já explicamos isso. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Porém calculareis quantos bastem para o cordeiro. Por quê? Porque não era para sobrar nada, tinha que acabar totalmente com o cordeiro. Aqui depois, o cordeiro será sem defeito, ou seja, o Messias, uma alusão. Isso aqui é a antiga aliança. Tipo e antítipo. Êxodo, meu irmão. Já estava dizendo que o Messias, que foi crucificado na nova aliança, aqui, o Messias, Jesus Cristo, Yahshua HaMashiach, sem pecado. Macho, de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, ou seja, era no dia 14 para fazer o sacrifício. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, ou seja, degolará para que jorre o sangue, derrame o sangue. No crepúsculo da tarde, veja, no final ali da tarde, que deveria acontecer isso aqui. Interessante que o Messias também aconteceu isso exatamente assim. Ou seja, meu irmão, toda a antiga aliança, ela remete ao Messias. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Veja, isso aqui é um contexto aqui para te contextualizar esse momento aqui. Estavam ainda cativos o povo de Israel no Egito. Faraó não queria deixar o povo sair. Então ele enviou Moisés lá e tudo mais. E aí que houve essas questões. Essa aqui já é a última praga que vai acontecer, que é a morte dos primogênitos dos filhos dos egípcios. Né, dos egípcios. Aqui tomarão do sangue, não é para beber sangue, não. É para pegar o sangue e passar nas ombreiras ou ombrais e na verga da porta, ou seja, nos batentes da porta. Tá? Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Era para comer o cordeiro. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Era para consumir totalmente com o cordeiro, acabar com tudo que estava ali. O cordeiro literal, que está isso aqui lá no Antigo Testamento. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Páscoa aqui, meu irmão, no hebraico, né, seria Pessá, alguns pronunciam Pecha, Pessá, mas significa passagem. Basicamente é isso. Por quê? Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor Yahweh aqui. Tradução está errada, não é Senhor, é Yahweh, é o tetagrama aqui. Yod He Vav He. Eu sou o que sou. Porque aqui já é a última praga, meu. Você lembra das 10 pragas do Egito? Pois é, a Páscoa surgiu daqui.
A Páscoa significa o sangue para proteger o povo de Israel, que estava lá cativo no Egito, enquanto a ira do Criador iria passar ali, para matar os primogênitos dos egípcios. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E essa expressão estatuto perpétuo aqui no hebraico significa até que mude, até que venha um novo sacerdócio. Veio o novo sacerdócio, que é o Messias, então este estatuto perpétuo aqui não é para sempre, literalmente, sim até que venha o novo sacerdote. Então até que houvesse o fim desta aliança e viesse uma nova aliança. Por isso que a Bíblia fala da nova aliança no Novo Testamento. Então, aqui está falando mais coisas e tal. Guardais as festas dos pães asmos, poderei fazer. Tá. É isso. Então fizeram isso. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai os cordeiros segundo as vossas casas, e molai a Páscoa. Tomai um moro de sopa, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e seu sombreiro. Com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E aqui, esta palavra, destruidor, basicamente não se refere a algum tipo de entidade. Aqui é um verbo, na verdade, né? Eu tenho aqui separado. A gente encontra aqui que esta palavra, né? Ali está como destruidor, né? Aqui em inglês, the destroyer, no site Bible Hub. Mas quando você vai para o Strong, para o número dele, 7843, você vê aqui que ele é um verbo, tá? Um verbo que simplesmente significa que vai destruir, é uma coisa que vai levar à ruína, à destruição. Ou seja, um poder do Criador, a gente pode entender assim, que iria ser lançado ali e entrar nos quartos dos primogênitos para matar. Sim, aconteceu isso. Quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, responda, isso aqui no futuro, né? Depois, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel, fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia. E todos os primogênitos dos animais. Meu irmão, foi uma morte terrível aqui. Tá? Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão, já estava cheio todas as pragas. Ele disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor lá, como tendes dito, que eles queriam, né? Levai também vossas ovelhas e gado, como tendes dito, ide, vão embora e tal. Ou seja, a maldição literalmente caiu sobre Faraó, meu irmão. Tá? Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los para fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Então, ali no final, nesta última praga, literalmente Faraó ali, ele deixou que o povo fosse embora, mandou o povo embora por causa dessas pragas, né? E essa última praga da morte dos primogênitos do Egito. E o que é a Páscoa, meu irmão? É uma grande alusão, um grande tipo do sacrifício do Messias. Veja, o sangue aqui para proteger o povo de Israel, ou seja, o sangue hoje do Messias justifica a igreja, todos os eleitos. E a ira do Criador ainda continua sobre quem não tem o sangue. Tá? Aqui era sangue físico. O Messias então veio e faz o sacrifício uma vez por todas. E assim você entende o que de fato é a Páscoa.
Então agora, sim, entendendo o que é a Páscoa, nós vamos continuar em João 12. Agora você entendeu o que é Páscoa. Não tem a ver com chocolatinho, com coelhinho. Isso aí inventaram para tirar totalmente o sentido de Páscoa. Então, 6 dias antes da Páscoa, foi o Messias para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O que é isso aqui? Bálsamo de nardo puro. É isso aqui, ó. O bálsamo de nardo puro é um óleo aromático precioso extraído da raiz do espicanardo, ou seja, Nardus taques jatamansi, planta nativa do Himalaia. E sim, era lá do Himalaia isso aqui. Então, para você ter a localização, tá aqui, ó. Isso aqui é a cordilheira do Himalaia. Entre o Tibete, o Butão, Nepal, próximo aqui do Afeganistão e Tajiquistão também, e Paquistão também, tá? Nessa região aqui, ó. Aqui que inclusive próximo está o Monte Everest, né, que é o monte mais alto do mundo. Nesta região aqui você encontra essa planta nativa. E onde é que está isso aqui próximo de Israel para poder chegar até lá? Está aqui, ó. Quando você vai dando um zoom, você vê a distância daqui até aqui, Israel aqui lá abaixo de Síria. Então eu vou, ó, aqui, ó. Tá? Então, logicamente, essa distância é coerente porque nós também encontramos outras distâncias aqui, ó, que as pessoas já tinham essa mobilidade de chegar a outros lugares, né? Inclusive Itália, lá, Roma e tal também. Então, era um perfume muito, muito bom. E eles já tinham acesso a isso. Tá? Tanto é que, depois desse fato, verso 4, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, verso 5, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E 300 denários naquela época era bastante dinheiro. E não se deu aos pobres? Veja, muitas pessoas aqui ficam, mas como assim? Por que o Messias escolheu Judas? Se já sabia que ia traí-lo. E claro que já sabia, era profético inclusive. Tem passagem na Antiga Aliança que fala que um deles ia trair, porque era para ser assim. Tá? Era para ser assim. Nós encontramos que a predestinação, a soberania exaustiva junto com a responsabilidade andam juntas. Tá? Isso é bem interessante, está em Lucas 22, por exemplo, onde a gente vê aqui, ó. Porque o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Está falando de Judas aqui. Está falando de Judas aqui. E a profecia está aqui em Salmo 49, até o meu amigo íntimo, que era Judas, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. É uma profecia messiânica. Judas iria trair. Ó, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Tá? Isso aqui está em Lucas, mas nós vamos voltar aqui para João 12. Tá bom? Então você vê aqui, porque muitas pessoas, né, não entendem isso. É porque era profético. Alguém tinha que trair. Ele tinha que morrer. Senão ninguém seria salvo, entendeu? E aqui está a falsidade de Judas. Nossa, por que não pegou isso aqui, se vendeu esse perfume então? E para pegar o dinheiro e dar aos pobres. É lógico que Judas não queria dar aos pobres o dinheiro. Judas, ele era ladrão. Ó, verso 6 diz isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava, ele roubava. Fazia um caixa 2 ali. Pegava escondido e pegava o dinheirinho. É triste, né? Evidência, né, meu irmão, de filhos do diabo, aí que tá. Tu acha que as coisas são da boca para fora? Não. Veja as obras das pessoas, veja o que estão fazendo, veja o nível de falsidade, veja o nível de mentira de muitos hoje que se dizem cristãos e vivem de hipocrisia e mentira, enganando as pessoas.
tentando acobertar crimes, más obras, mentiras, blasfêmias, um papinho ridículo. Judas. Traidores como Judas. Falsos como Judas. Está cheio disso aí, irmão. Cheio. E se dizem crentes, se dizem cristãos. Verso 7. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque o Messias, irmão, 6 dias antes da Páscoa, já estava próximo à crucificação dele. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Era muito curto o tempo do Messias aqui nessa terra, foi muito curto, foi muito, muito pequeno. Muito pequeno. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Imagina, queremos ver o cara que foi ressuscitado, né? Todo mundo queria ver isso aí e também ver o Messias, né? E aqui sim, meu irmão, numerosa multidão. Verso 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Meu, olha a loucura. O nível da raiva, da inveja e do ódio de muitos dos fariseus que estavam ali, chegou o ponto, o cara não pode nem morrer em paz. Ele foi só pelo fato de ter sido ressuscitado. Queriam matar ele de novo. Queria que ele morresse de novo. Queriam matar Lázaro também. Isso aqui é loucura. É para você ver aonde chega o nível da inveja. Meu irmão, a inveja mata. 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 Só um adendo aqui. Por muitos hoje, pseudo-crentelhos atuais, ditos cristãos na internet, por inveja esses caras, também querem me matar. Já falaram que querem me dar um tiro na cara, que se chegar a vir atrás de mim me matam, se me pegar me matam. Legal, ó. Palmas pro pseudo-cristianismo de vocês, filhos do diabo. Tá aqui, ó. Por pura inveja, por ódio. Matar Lázaro, meu. Matar Lázaro. Qual é a culpa de Lázaro? Obra de filho do diabo. Inveja. Isso aqui tá lá em Gálatas. Você quer ver? Quer saber se alguém é filho do diabo? Gálatas 5. Os frutos. A partir do versículo 19. Obra da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas. Muito bem conhecidas. Onde é que está o inveja? Aqui, ó, verso 21. Invejas. Quer saber? É só você olhar, meu irmão. Para quem... O nível do que as pessoas falam. Como elas falam. O tom de inveja. O viés de inveja. O modo pelo qual a pessoa fala invejoso. A pessoa é uma fracassada. O cara é um fracassado. E está aí destilando ódio e inveja. Está aqui. Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Qual que é o resultado disso? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ímpios. Ao contrário, essas pessoas deviam estar exercendo o fruto do Espírito, que é coisa que não fazem. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cadê? Veja se esses pseudo-crenteiros de hoje estão exercendo isso aqui. Veja. João 12, então, voltando, para a gente explicar bem certinho. Então queriam matar Lázaro, cara. Olha o coitado do Lázaro, meu. Verso 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Os principais sacerdotes, esses sacerdotes aqui sim eram filhos do diabo, resolveram matar também Lázaro. Por quê? Qual a causa, a razão, circunstância, motivo?
porque muitos dos judeus, e aqui judeus eleitos, olha só a diferença aqui entre filho do diabo e judeu eleito salvo. Os judeus, por causa dele, voltavam crendo no Messias. Reconheceram o Messias como Messias. Reconheceram pelas obras, pelos sinais, pelas palavras, pela pregação, que ele era o enviado do Pai. Veja, a pergunta é, por que muitos judeus creram e outros não? Eleição. Simples assim. Está aqui a eleição na cara dura. E hoje pseudo-teólogos rejeitam isso. Né? Verso 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana ou Rosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Numerosa multidão, meu irmão. Por causa juntamente por causa desse milagre da ressurreição de Lázaro também. Começaram então a seguir, ovacionar e tudo mais, né? E reconhecê-lo como o Messias enviado das profecias. Está aqui em Salmo 118. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ué, mas quem escreveu o Salmo não foi Davi? Davi não era do diabo, segundo a doutrina herética, blasfema, idiota e imbecil marcionita? Como é que tem a profecia messiânica aqui falando o que aconteceu com o Messias? Como é que é do diabo? A palavra Hosana aqui, né, vem na verdade de uma raiz hebraica. Aqui no grego eles já deram uma modificada. Tá? Aqui está literalmente Osana, né? Só que no hebraico não é assim. Né? Seria Roshiana e depois Rusha também, Rushaná, né? Que aí seria basicamente significado de salva-nos, né? Ou salva-nos agora, tá? Seria essa a raiz. Então você tem músicas e louvores que você escuta aí, né? Rosana, você não sabe o que é Rosana, né? Eu confesso que eu era bem criancinha, eu era adolescente, eu ouvi esse primeiro louvor aí, Rosana nas alturas e tal. Que Rosana, até estava com medo de estar blasfemando contra o Messias, porque eu vi aquelas pessoas louvando, tocando violão lá. O que está acontecendo aqui? Esses caras estão falando Rosana, que Rosana, cara, Rosana, na minha cabeça, eu era criança. Rosana é um nome feminino, como é que os caras estão chamando o Messias de nome feminino e tal? Então eu ficava receoso, mas daí você estuda, você vê qual que é o significado disso aqui, né? Com o tempo. Então, o verso 14 diz: E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou o segundo, está escrito. Eu quero saber agora onde é que fica aqui a doutrina marcionita que diz que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. E que toda a Tanai é do diabo e todos os profetas da Antiga Aliança são do diabo e do dragão. Está escrito. 15. Não temas, filho de Sião. Eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Onde é que está escrito isso? Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isaías 62:11 também diz: Dizei, filho de Sião, eis que vem o teu salvador. Vem com ele a tua recompensa e diante dele o seu galardão. Profecias acerca do Messias. Na antiga aliança, que muitos hoje que dizem crer no mestre diz que é do diabo. Como é que pode? É problema? O que é? Está aqui, profecia. Ou seja, meu irmão, creia nas escrituras inteiras. É a verdade, meu irmão. Ponto final. O que a pessoa não consegue entender é porque falta discernimento espiritual para a pessoa e não que a Bíblia está errada. Está aqui. 16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto, quando porém Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Lembravam que estava escrito. Simples assim. Escrito aonde? Na Antiga Aliança. Então como é que a Antiga Aliança é do diabo, cara? Me diz como é que o Antigo Testamento pode ser das trevas? Como muitos doentes bostejam na internet. Não tem cabimento, cara.
Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Muita gente, cara, estava seguindo ele pelas ruas. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Meu irmão, todo mundo, cara, estava seguindo o Messias, cara. Sério. Muito impressionante isso, tá? E aqui mais uma aulinha pra você, né? O mundo, peraí, o mundo todo então tava seguindo ele? Tá, mas peraí, o mundo todo sem exceção. Tem que incluir os fariseus ímpios também, que odiavam ele, que tava seguindo. Os fariseus ímpios estavam seguindo? Não. Então o mundo é cada habitante do mundo sem exceção, amiguinho arminiano. Cosmos. Tem 6 significados para essa palavra no grego. 6. É lógico que todo mundo aqui que está falando, eis aí vai o mundo após ele, é quem? Só quem estava seguindo. Então, eu fico impressionante, cara. Eu fico impressionante esse negócio. Como é que tem gente? Você se diz cristão, você se diz que lê a Bíblia, você se diz estudioso, você se diz teólogo, você se diz, sei lá, cara, você vai numa denominação, você escuta seu pastoreco, né? Nossa, você arrota aí que você sabe muito das coisas da Bíblia, sei lá o que mais, e todo mundo tá errado, só você tá certo, arminiano, é? É arminianozinho, é? Explica aqui pra mim. Esses fariseus, esse mundo é todo mundo sem exceção. Esses fariseus aqui, seu arminianozinho, disseminador de doutrina de demônio. Esses fariseus aqui, ó, que odiavam o Messias, estavam seguindo ele? Não, não estavam. Então o mundo aqui é todo mundo sem exceção? Não, não é. Então você é um herege ou não é? Me diz, você é um herege? É óbvio que você é um herege. Converta-se. Converta-se logo. Verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Já ampliou aqui a questão que não era só para os de Israel. Gregos estavam lá também. Tá. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia. E lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Só que tem um detalhe, né? Muitos gregos procuravam apenas sinais. Né? Muitos eles não queriam comunhão com o Messias. Queria só ver ele ressuscitando morto. Só isso, entendeu? Tá? Verso 22. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Veja, o Messias já estava falando aqui que ele ia ser sacrificado. E a questão de ser glorificado na morte, porque assim ele paga por o preço por quem não merece. Paga os pecados da igreja. Isso é ser glorificado. Imagina, irmão, isso aqui é uma coisa totalmente espiritual. Uma pessoa ímpia, uma pessoa não regenerada, uma pessoa... ela vai ver isso. Como assim, meu? O cara vai ser assassinado, vai ser morto e isso vai ser glorificado? Como assim? Entendeu? Não faz sentido. Agora veja o versículo 24. Por isso que eu digo, cara, para se entender a Escritura é de forma espiritual, totalmente. Nunca de forma carnal ou apenas com olhos normais. Como assim ser glorificado? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Se o Messias não morresse, fica ele só. Mas ele morreu. O grão de trigo caindo na terra, quando você vai plantar, se ele não morrer, se este grão não germinar para produzir muito fruto, fica ele só. Não frutifica. Mesma forma, se o Messias não morresse, fica ele só. Ele continua sendo o Messias e tudo mais. O problema é que ninguém seria salvo. É disso que se trata o Evangelho. E aqui está o Evangelho, meu irmão. Aqui está o Evangelho. O Messias, meu irmão, ele caindo na terra, ele morrendo, ele sendo crucificado, ele tudo mais. Esta é a alusão aqui. Aqui é a alusão, o grão de trigo seria o Messias. Caindo na terra, ele sendo crucificado.
morrendo aqui, vertendo sangue, e quando ele morre, produz muito fruto. O que é produz muito fruto aqui em linguagem espiritual? Simples. Toda a igreja é perdoada e salva. Todo eleito é justificado e glorificado. Ele paga pelos pecados da igreja. Veja, ele fala, produz muito fruto. Muito é a um grupo de pessoas, não é todos, só os eleitos. Porque se ele morresse por todos, todos deveriam ser salvos. Afinal, ele pagou por todo mundo. E não, ele pagou pelos pecados da igreja. Já vimos isso, já explicamos isso aqui em vídeo passado. Inclusive, né, o link para a playlist completa estará aqui no primeiro comentário fixado no topo para você ver, onde nós já explicamos isso aqui no canal Firmes da Verdade. Já aproveita, já ativa o sininho, marque para todas, porque o YouTube não notifica a todos. Já explicamos sobre isso. Entendeu? Meu irmão, tudo isso aqui. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, aqui há de fato a frutificação. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. 1 Coríntios 15:36. E ele já emenda, você entendeu isso aqui? Muito profundo. E ele já emenda no verso 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Como assim? Não está dizendo para você odiar a sua vida, literalmente, cara. Está dizendo que você não amar este mundo aqui. Tá? Porque imagina, meu, odiar a vida. Odiar a vida. Como assim odiar a vida? É uma contradição. Então ele quer dizer, na verdade, ele continua, odeia a sua vida neste mundo. Ou seja, a vida mundana. Esta sim não deve ser amada. A vida mundana, a vida carnal, a vida pecaminosa, iníqua, né? Onde as pessoas vivem de forma egoísta, etc. e tal, dando obra da carne, fruto mau. Os ímpios aqui amam isso. Aqui está a regeneração. Quem ama a sua vida perde-a. Como assim? Se você vive apenas para si. A pessoa que vive de forma egoísta, aqui amar a vida, amar a sua vida. Olha só, meu, tem que entender. Por isso que se você lê apenas o que está escrito, o que tu vai pensar? Vai pensar que tem que odiar a própria vida e vai perder a vida aqui se você ama. Como assim, cara? Se você for ler aqui com entendimento carnal, sem discernimento espiritual nenhum, você vai... Isso que não faz sentido. Meu irmão, amar a sua vida é ser egoísta. Viver apenas para si. Viver em iniquidade. Viver querendo só satisfazer seus desejos carnais. Isso é amar a sua vida. Porque esse amar aqui não é um amor verdadeiro, meu irmão. Porque o amor verdadeiro é agape, é você justamente fazer o contrário. Se entregar por quem não merece. Isso é amor verdadeiro. Isso tem Efésios 5:1. Só para explicar para você o que realmente é o amor. Efésios 5:1. E 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Andai em amor. O que é andar em amor? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Isto é amor verdadeiro. Entregar-se por quem não merece. Logo, quando você vê aqui em João 12 novamente essa questão, quem ama a sua vida perde-a, claro. Ou seja, se você vive de forma egoísta, você não está vivendo o evangelho. Você não está amando o próximo. Você está amando a si mesmo acima de todas as coisas. Tem que amar o próximo como a ti mesmo. Você não ama o Criador acima de todas as coisas. Você ama a você. É isso que o Messias está querendo dizer. Então quem ama a sua vida, perde-a. Compreendeu? Ou seja, não será salvo no julgamento. É isso que significa. Mas aquele que odeia a sua vida, ou seja, aquele que não vive para si, aquele que ama de fato o próximo, pratica os mandamentos e tudo mais. Ou seja, ele não ama a sua vida nesse mundo aqui. Este preserva a vida. Preserva para a vida eterna. Vai ser salvo.
Compreendeu? Simples. 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Olha o que o Messias está ensinando aqui, isso é muito importante. Está dizendo a evidência do salvo. Olha só. Versículo 24, ele vai dizer sobre a justificação dele. E não só isso. O versículo 24, ele também está dizendo da evidência do salvo. Também. É dele e de quem vai ser salvo. Porque ele é o grão de trigo. Ele caiu, enfim, morreu e então produz muito fruto. A mesma coisa o salvo. O salvo, ele não vive para si, ele vive para o próximo. Isso é o evangelho, meu irmão. O evangelho é renúncia. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele produz muito fruto, por quê? Porque ele vai pregar o evangelho, ele vai viver para o evangelho, ele vai frutificar, as pessoas vão se converter. 25. Quem ama a sua vida, perderá. Aquele que não vive para si, vai ganhar vida eterna. É, meu irmão, o evangelho é o contrário, tá? 26. Se alguém, aqui mais evidência do salvo. Se alguém me serve, siga-me. O que ele está querendo dizer? Aquele que é salvo, ele me segue, ele me obedece, ele pratica os mandamentos. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Quer saber a evidência de um servo do Criador de fato? Servo do Messias de fato? E de um filho do diabo? Veja se ele obedece o Messias. Vê se ele obedece o Messias ou se ele está praticando só obra da carne, fruto mau, ódio gratuito, inveja, dissensões, facções, hipocrisia e o demais. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Honrará. A pessoa vai ser salva, vai ser glorificada. E você tem que entender que aqui não é um livre-arbítrio. Isso aqui não é livre capacidade de escolha de salvação. Ele está dando a certeza do eleito. O que o eleito faz? O eleito serve. Por isso ele é servo. E quando ele serve, será honrado pelo Pai. 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? O Messias estava aqui já sentindo os primeiros, meu irmão, as primeiras angústias da cruz. Tá? Mesmo muito tempo antes disso. Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Nossa, cara, esse aqui, olha só, entenda uma coisa. O Messias, mais emoções aqui do Messias revela o caráter dele. Agora está angustiada a minha alma. A vida, ele estava angustiado porque ele sabia que iria morrer, ia ser crucificado e muito maltratado. Tá? Pelos ali, os que espancaram ele, crucificaram. E ele fala, que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não. Não me salva não, pai. Precisamente com esse propósito vim para essa hora. Ele veio para ser crucificado. Você entende isso? Olha o que o Pai e o Messias fizeram só para poder perdoar e salvar você. E o que você está fazendo quanto a isso? Vai continuar fazendo coisa errada? Então, cuidado, cara. Cuidado, porque talvez no dia do julgamento você vai ter uma grande surpresinha. Ele veio para esta missão. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, a multidão ouviu a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que falou. Veja, porque esta voz aparentemente foi do próprio Criador. O Messias está falando, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então,
Muitas pessoas entenderam que foi um anjo que falou, porque as pessoas entenderam o que foi dito, e essa voz parecia de trovão. É para você ver o poder da voz do Criador. É como se fosse um som de trovão. É muito. Você já ouviu um trovão? Já, né? É muito alto. É muito alto. É impressionante, cara. Aí você vê. Cara, eles são seres extremamente poderosos. Isso é impressionante, cara. 30. Então explicou o Messias: não foi por mim que veio esta voz. Não foi por mim. Eu falei, mas não foi por mim. E sim por vossa causa. Vossa causa por quê? Evangelho. Porque o Pai enviou o Filho para morrer, para se sacrificar pela igreja. Pessoas que não merecem a salvação, por isso eu já glorifiquei e ainda glorificarei. O nome do Pai assim é glorificado, porque ele salva pecadores que não merecem a salvação. Ele não está salvando quem merece. Se você acha que merece, você não é salvo. Ele está salvando quem não merece. E nisto é glorificado o amor, a graça, o perdão, a misericórdia. É enviar grande sacrifício para morrer quem não merece. Porque não merece. Aí vem os arminianos e dizem: não, eu escolho crer. Então eles arrogam para si o mérito da salvação. De forma sinérgica. Então você diz que você merece salvação? Você acha que merece salvação? Por quê? Porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você doou para a caridade milhões, porque você faz isso e aquilo. Não, não, não. Não, não, não. É graça. Não é que está anulando as obras. As obras são a evidência da salvação. O detalhe é que as obras não são a causa dela. E as pessoas estão se fiando, confiando no seu próprio braço, na força do seu próprio braço, em querer alcançar a salvação. E aí tem um problema, você anula totalmente o sacrifício do Messias. Você anula totalmente a eleição, a graça. O próprio significado etimológico de graça, que é charis do grego favor imerecido, favor concedido. A própria palavra favor já é de forma gratuita. Entendeu agora? Por que é por vossa causa? Por causa do povo. 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Olha o mundo sendo julgado aqui. E agora? Aqui entra todo tipo de herege, marcionita e também neoliberal e pseudo-crentelho. Jesus não julga ninguém, não, ele ama todo. Chegou o momento de julgar. Chegou o momento de ser julgado esse mundo. E agora? E agora o seu príncipe será expulso, Satanás. Porque no momento em que o Messias é crucificado, há ali um decreto total que Satanás ali perdeu para a igreja, para o Messias e para o Criador. Né? Nesse sentido, ele não tem mais poder, não tem como, tá? Mas ele não influencia os ímpios. 32, olha só. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Pronto. Cadê? Primeiro ponto. Isso aqui, meu irmão, vamos por partes. Quando for levantado da terra, é uma alusão a Números 21. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por ela, a serpente se olhava para a bronze e sarava. Depois houve... Isso aqui eu já expliquei em vídeos passados, tá? Você tem que ver aqui toda a playlist para entender isso aqui. É uma alusão, é um tipo do Messias, sim. Foi levantado aquela serpente, a serpente curava. Da mesma forma, eu, quando for levantado da terra, é alusão, meu irmão. A serpente, por incrível que pareça, tá? É uma alusão, tá? Foi o próprio Criador que mandou fazer aquilo. Só que marcionitas burros não entendem. Em 2 Reis, e não existe segunda Reis não, tá? Eu espero que as pessoas aqui, os pseudo-teólogos que vão ver isso aqui, não sejam analfabetos funcionais e nem analfabetos bíblicos, porque não existe segunda Reis, tá? Isso aqui não é carta, é livro, então é 2º livro de Reis. 18:4 fala: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Virou um poste ídolo aquilo, porque as pessoas de uma forma equivocada começaram a adorar aquela serpente que não era para ser adorada, era só para um momento específico para curar o povo lá.
e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Aí que surgiu depois, muito depois, deram um nome para essa serpente chamada deusa Neustã. Mas não era, no início não era assim, tá? O povo é que se corrompeu. O Criador não se corrompe, o Criador não manda essas coisas, tá? Fazer coisa errada. Então, explicado isso, a alusão à serpente. Aqui, atrairei todos a mim mesmo. Meu irmão, entenda uma coisa. Isso aqui é para os arminianos. Atrairei todos a mim mesmo. Eles usam esse versículo aqui para dizer que o Messias ele vai atrair todos. Espera um pouquinho. O anticristo vai ser atraído pelo Messias? Não. Os bodes, os ímpios, são atraídos? Não. O Messias nem se preocupa em pregar para eles aqui. E aí, cara? Contradição. Todos é uma palavra grega que eu já expliquei 500 bilhões de vezes aqui, meu irmão. Pantas. E ela tem o significado de referente a grupo de pessoas ou a classe de pessoas. É todos daquele grupo, é todos daquela classe, e não todos no sentido de sem exceção. Principalmente nesse contexto. Até porque temos aqui a palavrinha da raiz elco. Aqui está a flexão elkisso, que é o quê? Não é atrair, não. Não é atrair, não. É arrastar, do grego. É arrastar, puxar. Então, quando ele fala, aqui não é atrair, o Messias morreu por todos, né? Papinho bonitinho. Então morreu para o anticristo também, seu herege. O Messias morreu por todos, né? Segundo os armênias. E aí, vai atrair a todos com a graça possibilitadora que não existe. É graça salvadora. Haris soterios, Tito 2:11. Do grego. Greguinho, tá? Mesma coisa aqui. Elko, meu irmão. Raiz grega. Arrastar. Tem nada de atrair. Essa tradução aqui está errada. É porque esse sentido aqui, o Messias, quando for levantado da terra, ou seja, quando ele for crucificado, é a alusão dele estar sendo levantado da cruz para ficar em pé, para inverter o sangue e tal. Atrairei, ou seja, arrastarei todos os eleitos a mim mesmo. É isso que significa isso aqui. Simples assim. Por quê? Porque o ímpio não é arrastado, meu irmão. Simples assim. Acabou, ponto final. Game over. 33. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. De que gênero de morte estava para... Que tipo de morte? Como que ele iria morrer? Meu irmão, exatamente como a serpente foi levantada no deserto. Foi feita uma haste, e pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para bronze e sarava. Eu já expliquei sobre isso aqui em Números 21, o que é, porque o povo murmurou lá. Tinha serpente no deserto, o Criador removeu um pouco sua misericórdia. O povo começou a ser picado e morto pelas serpentes, porque murmurou. Vocês querem ser curados agora então? Moisés faz aí, coloca aí. Isso aqui, meu irmão, o tipo do Messias. O que as pessoas dizem que é do demônio, que é do diabo, meu irmão, é o tipo da morte do Messias, meu irmão, para salvar a igreja. Olha só. Tá vendo como é que analfabeto funcional não tem vez aqui? Marcionita burro, que vai inventar loucura lá do Antigo Testamento, porque não tem um pingo de discernimento espiritual. São burros. É isso aqui que significa. O versículo 33 corrobora e dá a resposta. É o tipo, o gênero de morte que está para morrer. Crucificação. Onde é que tinha essa semelhança aqui? De gênero, de tipo, Números 21. 34, replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Messias, o Cristo o enviado, permanece para sempre. Porque a palavra na antiga aliança dizia isso. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? O povo ainda não estava entendendo, porque o povo, muitos aqui, a multidão, conhecia, e se conhecia porque eram judeus. Porque só eles tinham essa escritura. Nem outro povo tinha. Se sabiam então disso aqui, eram judeus. E eles não sabiam, não estavam entendendo como assim vai ter que ser levantado, quem é esse Filho do Homem?
Onde é que diz isso aqui? Em 2 Samuel 7, porém tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O povo sabia dessa profecia de 2 Samuel aqui. Profeta Samuel. O povo sabia então que o Messias que havia de vir, ó, o Cristo, o enviado, o Machia, tem que permanecer para sempre. Então como é que ele vai morrer? Logo, a Antiga Aliança corrobora com a Nova Aliança. Então onde é que o Antigo Testamento foi abolido? Onde é que o Antigo Testamento é do diabo? Onde é, cara? Me diz. Primeiro Crônicas, e não é Primeira Crônicas. Não é 2 Samuel, não seja analfabeto. É livro de Samuel, livro de Crônicas. Primeiro. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então essas pessoas sabiam que era para sempre. Por isso falaram, replicou, depois nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Opa, da lei. Mas a lei é do diabo ou marcionita, imundo? Aonde? A própria lei estava dizendo isso aqui. E agora? Corroboração. Então vocês são analfabetos. Salmo 45, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o seu cetro do teu reino. Enfim, tá aqui. As profecias. Vários livros da Antiga Aliança aqui, ó. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel, farei aliança, farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecerei, multiplicarei para sempre. Todas as passagens que falam para sempre, para sempre. Daqui que essas pessoas, desses profetas aqui, todos, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, aqui, ó, 2 Samuel, Crônica, tudo tá aqui, cara. Essas pessoas sabiam disso. De onde é que tiraram isso? Da Antiga Aliança. Então a Antiga Aliança corrobora tipo para nova. Respondeu-lhes o Messias, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Claro, o Messias ainda estava na terra, estava prestes a ser morto aqui, crucificado. Então, ainda por pouco a luz está convosco. Em breve não vai estar mais. Tá? Vai vir trevas, ninguém sabe para onde é que vai. Ou seja, só com o Messias você tem a direção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Está lá em João 14,6. 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. O Messias disse essas coisas e retirando-se ocultou-se deles. O Messias estava na terra, tendes a luz, crede, para que vos torneis filhos. A forma de você ser salvo é crer. Crer não é apenas acreditar, meu irmão. Crer é do verbo pistes, raiz, fé, depositar toda a confiança nele. Tá? Aqui, ó, luz, no grego phos, crer na luz, que é o Messias. Depositar confiança nele, não em você mesmo. Ou seja, totalmente o contrário do arminianismo. 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Muitos não creram. Alguns creram, outros não, mesmo com os sinais. Ué, como assim, cara? O Messias estava lá e não creram. Por quê? Eleição. Não eram eleitos. Simples assim. Porque outros creram. Por quê? Livre-arbítrio? Não há quem busque o Criador, não. Veja a Bíblia na sua totalidade. Onde o Criador já fala que já tem os teus. E quem rejeita isso é filho do diabo. Que quer mérito na salvação. Você não fez nada. Quem foi morto foi ele, não foi você, não. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que... Opa! Meu irmão, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53:1. Mas Isaías, segundo o marcionismo, não é do diabo? Então, meu irmão, a antiga aliança cheia dos profetas, sempre anunciando coisas que iriam acontecer na nova aliança. Para se cumprir isso, e olha a soberania divina aqui. Meu irmão, mesmo com todos os sinais, com tudo o que o Messias fez, muitos não creram. Por que não? Olha a causa, razão, motivo e circunstância pelo qual não creram, para se cumprir a palavra do profeta Isaías.
Soberania exaustiva. Isso aqui, meu irmão, é soberania. O Criador controlando tudo. Não era para essas pessoas serem salvas. Não era. Você vai ver aqui agora. Texto pesadíssimo. Que o Criador não quer salvar todos. Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Não podiam crer. Cadê o livre-arbítrio aqui? Cadê a jossa do livre-arbítrio aqui, cara? Destruído. Esfacelado. Ah, tu pode escolher crer? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Livre-arbítrio? Só na tua avó. Não, nem na tua avó. A tua avó também não tinha livre-arbítrio, não. Meu irmão, você, cara, você tem que começar a filtrar muito bem quem você está ouvindo. Extirpe, cara, totalmente da sua vida, pregadores arminianos. Eles são hereges, filhos do diabo, e vão disseminar o humanismo secular. Olha o que aqui está dizendo, meu irmão. Não podiam crer, vem um arminiano, filho do inferno, dizer, não, você pode escolher crer sim. É? Tem problema, cara? Tu tem problema? A única coisa boa da tua vida é que tu vai de tobogã pro lago de fogo, véio, porque tu tá ensinando totalmente contrário à Bíblia que tu diz crer. Tu não crê, tu é um ateu. Arminianos não são ateus, cara. Não tem. Eles acreditam em si mesmo. Acham que o Messias é só uma muleta que morreu por todos, derramou o sangue dele em vão e não salvou ninguém. Depende de você se salvar. Seu herege. É impossível o ser humano se salvar. E além disso, olha a ênfase disso aqui. Por isso, por esta causa, por esta razão, não podiam crer. Por causa de uma profecia. E quem é que mandou? Isaías. Criador, irmão. Não podiam crer. Quer salvar todos? Aonde? Cegou-lhes os olhos. Quem fez isso? O Criador. Para não ver. E endureceu-lhes o coração. Para não crer. Para que não vejam com os olhos. Espirituais, meu irmão. Para que não reconhecessem o Messias. Não era para reconhecer. Alguns não era para reconhecer. E nem entendam com o coração. Para que não se convertam. E para que também não sejam curados. É isso que o texto está dizendo. Por que isso aqui? Porque as pessoas, algumas, tinham que ser usadas para crucificar o Messias. Por isso. Senão todo mundo ia crer. Está entendendo a eleição? Está aqui. O que pseudos teólogos hoje da Shopee, pregadores falsos mestres, marcionitas, vão dizer desse versículo aqui? Tem que jogar no mato, né? Rasga e joga no mato, taca fogo. Tá aqui. E agora? Bíblia. Refuta. Vai se auto-refutar. Simples assim, cara. 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Interessante. Isaías, segundo os marcionitas, é do diabo, né? Tá aqui, viu a glória dele. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Contudo, entretanto, os eleitos aqui, dentre as próprias autoridades, creram nele, muitos. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da série. Quem confessasse o Messias aqui, olha o que os fariseus estavam fazendo. Meu, o negócio foi um alvoroço total, mas foi também de propósito. Os fariseus odiavam o Messias. Porque ele tinha que ser morto, cara. Ele tinha que morrer, tinha que pegar ele à força e matar. É triste isso aí, por um lado. Mas por outro lado, ninguém seria salvo se isso não acontecesse. Por isso o grande amor do Pai. Ele enviou o Filho como um sacrifício. Isso é evangelho. Não confessavam, tinham medo dos fariseus.
Serão expulsados da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é triste. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem é que enviou? O Deus do Antigo Testamento. Já vimos isso em vídeos passados. E agora? O marcionismo é loucura mental de dementes doentes da cabeça, desgraçados, filho do inferno. Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Ele está dizendo que também, tá? Também. 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Isso aqui é no sentido espiritual, de caráter, de unidade espiritual. Porque quando nós vemos em Apocalipse 1, já tenho aqui playlist aqui no canal sobre isso, Apocalipse, ele vai dizer características um pouco diferentes. O Messias aqui, em Apocalipse 1, já glorificado, tá? Um semelhante a filho de homem, sua cabeça cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, como refinado numa grande fornalha, tinha na mão direita 7 estrelas, o seu rosto brilhava como o sol e tal. Quando João viu, caiu como morto. Aqui é a descrição do Messias. Agora a descrição do Pai, em Apocalipse 4, não consegue descrever. Teve uma visão lá no céu, viu um trono e alguém assentado. Verso 13. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto como esmeralda. Só isso aqui que o João consegue ver do trono do Criador. Não consegue descrever o Criador. Então, as aparências, vamos dizer assim, talvez, biblicamente, como nós vemos aqui, tem uma leve diferença. Então, quando o Messias fala aqui, ele não está mentindo. O Messias, em João 12, quem vê a mim vê ao Pai, ele está dizendo de caráter espiritual e tudo mais. Cadê aqui? Aqui, ó. Quem vê a mim vê ao Pai, ó, que me enviou. Porque é unidade espiritual, tá? 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Luz para o mundo. No sentido geral, sim, ele é luz, só que só crê quem é eleito, a fim de que todo aquele que crê. Não é aquele que escolhe crer. É aquele que... Veja, você não vai encontrar... Aquele que escolhe crer, aquele que crê, ou seja, porque é o eleito. O eleito, quando ele reconhece a luz, ele crê simplesmente porque a ovelha ouve a voz do pastor. Já vimos isso em João 10, 2 capítulos anteriores a esse. E não permanece em trevas, então ele vai ser salvo. Simples. 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Veja, aqui tem mais conceitos arminianos, meu irmão. Ele não veio para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Pronto, então o mundo vai ser salvo. Heresia. Se chama heresia do universalismo. Não, cara, o mundo não vai ser salvo. Os eleitos vão ser salvos do mundo. Logo, a palavra mundo, cosmo aqui novamente do grego, ela é eleitos, não é todo mundo. Por quê? Porque ele está afirmando. Ele veio para salvar o mundo. Olha só, eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então, se ele está dizendo que vai salvar o mundo inteiro vai ser salvo. Heresia. Então, o mundo, palavra polissêmica no grego, ela é eleitos aqui. Ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, tá falando do ímpio aqui, do não eleito, eu não o julgo. Se você entender isso aqui de forma superficial, como marcionitas e armênias, você vai virar um herege. Você vai pensar que o Messias não julga. Tá, mas espera um pouquinho, cara. Nós encontramos já isso aqui lá em João 5:22. Por isso que existe ateu, cara. Eles não entendem. O Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E agora? Julga ou não julga? Decida-se. Tá? Você tem que entender o que significa isso. Senão você vai ficar louco da cabeça. Meu irmão, olha o contexto aqui. Versículo... Aqui.
Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Não é que ele não vai julgar, é porque ele não precisa julgar. Ele vai explicar aqui no versículo abaixo, entenda. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Naquele momento ele não veio para julgar, mas ele vai vir em Apocalipse 19 para julgar. Só que naquele momento ele veio para morrer, ele está falando da missão dele aqui. Não é que ele não julga, meu irmão. Também não é que o Pai ninguém o julga, quando você viu lá em João 5. Eu expliquei isso, o Pai não julga os salvos, mas ele julga os ímpios. Então a pessoa não entende e fica com demência. Veja, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Pronto. Não é que o Messias não julga, meu. Tá aqui o problema de desgraçados, desonestos, que vai pegar, não, o Messias não julga, eu não julgo. Pronto. O cara ignora 10% de um versículo para dizer, eu não julgo. Pronto, o Messias não julga ninguém. Então tá todo mundo salvo. Isso aí é papo de filho do diabo, hipócrita. Não, é porque nesse momento ele veio para a missão de morrer, por isso ele veio salvar os eleitos. Só que ele continua, pera um pouquinho, não vou deixar isso aqui assim mal entendido não. Quem rejeita e não recebe as minhas palavras, quem não pratica os mandamentos bíblicos, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará. Por quê? Porque não crê. Simplesmente isso. Isso está em João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Não é que ele não julga, meu irmão, é porque já está emitido o julgamento. Só vai haver a condenação no último dia. Simples assim. Se você não crê nessa vida, você já está julgado. Simples assim. Compreendeu? Cara, isso aqui é simples, básico, terceira série. Entendeu? 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ele veio cumprir uma missão muito específica, ao ponto do Pai que enviou ele. O Messias não fala por ele mesmo. Não. O Pai que enviou ele, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Porque ele veio para um propósito específico. E quem mandou isso tudo foi o Pai. Por isso ele fala muitas vezes, não, o Pai é maior, tal, ele continua chamando o Pai de meu Deus lá em Apocalipse 3 a respeito da a carta para a igreja. 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Muito importante isso. O Messias sempre submisso ao Pai. Você notou isso? O Messias sempre submisso ao Pai? Sempre obedecendo o Pai? Honrando o Pai? A vida eterna, não. Preocupe-se com a sua vida eterna. Conheça mais sobre a Bíblia. Acompanhe mais toda a nossa série, que o próximo vídeo será o capítulo 13 de João. Não perca. Deixa o like, compartilha, se inscreva, envie esse vídeo para as pessoas. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.